Bem-vindos a mais um Entre Fileiras, o programa produzido em parceria com a FIPA, Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, e o GCI Media Group, numa parceria que nos leva a navegar sobre o mundo do agroalimentar, a falar de alimentação, mas alimentação essa que não começa na nossa mesa, uma alimentação que começa muitas vezes no campo, começa na pecuária e, para começar bem, é preciso ser bem alimentados. Para debater um pouco melhor e percebermos um pouco melhor o que é isto da alimentação animal, mais concretamente dos alimentos compostos para animais, convidámos hoje Jaime Pissarra, secretário-geral da IACA. Jaime, bem-vindo ao Entre Fileiras. Muito obrigado. Vamos hoje olhar para a alimentação numa perspectiva um bocadinho diferente. Temos falado muito da alimentação humana. A IACA representa a indústria de alimentos compostos para animais. O que é isto dos alimentos compostos para animais? Bom, os alimentos compostos para animais, vulgo rações, são alimentos essenciais aos animais para assegurar uma boa saúde, um bom aporte quer de proteínas, quer de vitaminas, quer de sais minerais, em termos de energia. Eu diria até pela experiência que existe, uma vez que os animais têm uma função de produção e, portanto, uma função económica, que a alimentação animal é mais estudada, mais aprofundada e até, quiçá, mais regulada na sequência das crises alimentares do que a própria alimentação humana. Portanto, quem dera aos humanos que enfim, tivessem as mesmas preocupações em termos de ingestão de calorias e os diferentes aportes que têm os animais, porque para o animal ser produtivo e para o agricultor, o produtor pecuário, não despender dinheiro, não ter desperdício até em termos económicos, o animal tem que comer exatamente aquilo de que necessita. Portanto, vamos desmistificar aqui um pouco, os animais não comem palha, como se costuma dizer. A alimentação dos animais é hoje, digamos, muito mais trabalhada, é inovadora. A parte da nutrição animal é, sem dúvida, um dos grandes temas com que a própria associação tem vindo a lidar e a divulgar. Portanto, estamos perante alimentos que são efetivamente estudados e adequados aos animais e às necessidades de cada animal. Sim, porque temos também a genética animal. A genética evoluiu imenso nos últimos anos e portanto, é fácil ver até pelos índices de conversão, isto é, a quantidade de alimentos para fazer 1 quilo de carne, uma dúzia de ovos, 1 litro de leite, que cada vez é necessário menos alimentos, menos quantidade alimentar e, portanto, digamos, se a área em que tem havido inovação e investigação tem a ver com os aditivos, com novos ingredientes, com a economia circular, isto é, com os coprodutos da alimentação humana, e aí a alimentação animal tem tido um papel fundamental, quer em termos de segurança alimentar, isto é, o feed safety, em termos de saúde e bem-estar animal, quer depois em termos do custo das explorações pecuárias. A alimentação animal é hoje e sempre foi, e assim será, o principal custo de uma exploração pecuária. Portanto, da competitividade do nosso setor depende da competitividade da pecuária em Portugal e a produção de carne, leite e ovos. E, portanto, pescado. Este é um setor económico, portanto, que está organizado em Portugal. Portanto, há empresas portuguesas de origem nacional a produzir em Portugal. Como é que o setor está organizado e como é que hoje esta área da economia também acrescenta valor à nossa economia nacional? Portanto, o setor está organizado na sua associação, que eu represento aqui, para além dos alimentos compostos da parte das rações, como falámos, temos os aditivos, temos as pré-misturas. Há empresas estrangeiras que desde há muitos anos se posicionaram em Portugal, portanto a tendência tem sido para uma concentração da atividade, embora menor do que outros setores que já passaram por aqui, nomeadamente o arroz ou a moagem, em que crescemos juntos, precisamente, dando resposta à economia circular. Portanto, na altura em que nascermos, há 60 anos, o setor começou a partir da indústria de moagem, o que fazer com a sémia de trigo, que na altura era um coproduto, um subproduto, agora coproduto, e portanto digamos que a nossa indústria nasce da economia circular, ainda não se falava disso, ainda não estava na agenda. E portanto a indústria nasce para aproveitar os coprodutos, quer a sémia, quer depois as farinhas de soja, de oleaginosas, e portanto depois foi evoluindo, foi tendo um aporte científico. Houve uma progressão muito grande na sequência das crises alimentares,
com as vacas loucas, antes com os dióxinos, o setor mudou completamente a sua legislação. O HACCP foi introduzido, sistemas de qualidade, controle de qualidade, um pouco semelhante à indústria farmacêutica, no fundo a base é essa, e portanto o setor está organizado desse modo, com uma legislação muito complexa, muito exigente, aos quais as empresas têm vindo a dar uma resposta muito positiva, e portanto temos hoje, a preocupação é fornecer aos animais alimentos seguros e isentos de risco tanto quanto possível, para que tenhamos em Portugal uma boa produção de carne, leite e ovos, para que os consumidores fiquem descansados do ponto de vista de segurança alimentar. Portanto, é um setor que, independentemente de produzir alimentos para animais, se foi adaptando, no fundo, aos vários movimentos que foram gerados na sociedade. Em primeiro lugar, a segurança dos alimentos. Portanto, temos hoje a garantia que a forma como os animais são alimentados contribui para essa segurança da alimentação humana. Já percebemos que é um setor que trabalha afincadamente e com inovação a área da nutrição animal, e gostava de lhe perguntar, porque falou já algumas vezes da economia circular, percebe-se que é um setor que nasce quase no contexto da sustentabilidade, portanto a aproveitar muito aquilo que eram os subprodutos da alimentação humana, etc. Que grandes desafios é que têm que se colocado ao setor nesta área da sustentabilidade, visto que ela é muito mais do que a sustentabilidade ambiental, e que tem sido um tema que hoje, a nível de sociedade nacional, europeia, mundial, é muito debatido. Como é que este setor se está a posicionar face aos desafios da sustentabilidade? Nós temos tido uma preocupação, quando falo nós, é para além de Portugal. Nós estamos organizados em Bruxelas, em termos de FEFAC, Federação Europeia, e um dos desafios e uma das missões que temos tido, até enquanto FEFAC, é a proatividade. Nós, já quando foi a grande crise das vacas loucas, tentámos antecipar-nos ao legislador, construindo nós o plano de ação, isto é, contribuindo para a própria legislação. Em relação à sustentabilidade, nós em 2016, em Antália, lançámos um documento, na altura era a Carta de Sustentabilidade 2030, e tinha 3 pilares essenciais: a parte da nutrição animal, portanto, como é que a indústria dava resposta à nutrição, preocupados com o bem-estar e segurança alimentar; a parte do feed safety, isto é, como é que nós controlávamos as matérias-primas de países terceiros que muitas vezes não têm ou não são produzidas com as regras que são exigidas à produção na Europeia, que é outra questão que temos cada vez mais premente, limites máximos de resíduos, portanto, como é que nós controlávamos isso. E o terceiro pilar, que era a sustentabilidade. Sem perder de vista que a sustentabilidade não pode ser só ambiental, embora, claro, infelizmente ela tenha ganho esse prisma, mas sem sustentabilidade, sem empresas viáveis que sejam, que tenham lucro, porque o lucro faz parte da empresa, que consigam dignificar os trabalhadores e a comunidade, não é possível libertar dinheiro para depois dar, claro, resposta às questões ambientais. Claro. E, portanto, nós nessa altura lançámos um programa em todo o mundo com a soja sustentável, um pouco também para fugir à discussão da biotecnologia dos OGMs, que continuam na agenda, infelizmente, e, portanto, no fundo era produzir soja sustentável com determinadas regras ambientais, de produção, em todo o mundo. Portugal não produz soja, portanto, sim, mas a nível parceria com outros países. É importante dizer que nós importamos a soja. Sim, nós somos altamente deficitários de cereais e de soja. A proteína é uma questão estratégica e fundamental para nós, e temos esse grande desafio para os próximos anos. E, portanto, digamos que a FEFAC e a IACA foi-se preocupando não só em produzir informação, manuais de qualidade. Em Portugal temos um protocolo com o ODGAV, o POLIACA, para assegurar o controle de matérias-primas. Temos preocupações com o Green Labeling, com a pegada ambiental. Criámos o GFLI e, portanto, digamos que temos uma carta de progressão de sustentabilidade em que todos os anos há o relatório que fazemos. Portanto, nós, para além de estarmos em Bruxelas junto com o legislador, temos ações no terreno e junto das empresas para qualificar, de facto, os trabalhadores e dar resposta aos diferentes desafios. E dar resposta aos desafios da sustentabilidade. Falou aí também, e muito bem, da questão económica, porque a questão económica também é sustentabilidade. O setor em Portugal, as empresas nacionais,
conseguem efetivamente ser competitivas, pelo menos a nível europeu? Ou seja, temos um país competitivo neste setor ou um setor que se arrisca a ficar fragilizado face à dimensão dos produtores europeus e até mundiais? O nosso grande problema não é tanto as rações em si, tem a ver com a produção de carne. Portanto, o nosso mercado, digamos, as rações são autossuficientes, enfim, excetuando os cães e gatos em que nós recorremos às importações e o mercado português dá resposta a cerca de 50%. Depois, em termos do mercado nacional, a alimentação animal em si não tem os problemas de competitividade. Agora, em termos do custo depois para a produção de carne, aí sim estamos muito expostos, porque falta-nos ainda alguma dimensão. Muitas vezes as regras de produção e de bem-estar animal, exigências ambientais, não são exatamente iguais às de países terceiros, mas digamos que é um setor que, apesar de tudo, tem vindo a crescer, cerca de 1 a 2% ao ano. É um setor que cada vez é mais concentrado, como eu falei, e há uma tendência para a integração vertical, isto é, para as empresas de rações do nosso setor adquirirem explorações pecuárias e algumas indústrias de carne para ter uma verticalização. Foi assim que o setor avícola começou, está-se a estender à produção de carne de suíno e, portanto, digamos que é uma estratégia que está a ser seguida para tornar este setor o mais competitivo possível. Por outro lado, Pedro, temos apostado muito na digitalização, na inteligência artificial, na alimentação de precisão, para precisamente reduzir o mais possível os custos. Hoje, cada animal consome exatamente aquilo que precisa. As explorações têm sistemas de arejamento, de ventilação, de monitorização, com um simples computador, com um simples telemóvel, aliás, é possível gerir, mas depende sempre do homem, o técnico tem que lá estar. Mas digamos que o nível de sofisticação e automatismo tem vindo a crescer imenso. E, portanto, nós hoje não nos envergonhamos, quer em termos de tecnologia, quer em termos de produção, daquilo que melhor se faz no mundo. Tocou aí num ponto que era exatamente a pergunta que eu tinha para lhe fazer, era pensarmos um pouco no futuro. Tem-se discutido muito, e todos nós que ouvimos publicamente falar sobre o setor, tem-se discutido muito a inteligência artificial. E o impacto que a inteligência artificial pode ter, inclusivamente na tomada de decisão de futuro. Como é que este setor está a adaptar-se e a olhar para aquilo que pode ser uma verdadeira revolução a nível até da própria forma de gestão das empresas? O setor está já a mergulhar na inteligência artificial, que provavelmente ainda está numa pré-história, portanto a inteligência artificial vai evoluir bastante, certamente. E eu sei que a IACA também tem olhado, como disse bem, para estas áreas de digitalização, mas gostava de explorar um bocadinho esta questão. Como é que a inteligência artificial, na sua opinião, pode impactar o futuro deste setor? Nós este ano tivemos uma reunião geral da indústria dedicada a esse tema, do ponto de vista mais global e teórico, até ligando ao relatório de sustentabilidade e todas essas questões. E depois, agora há pouco tempo, fizemos uma mais técnica, em que centramos precisamente nessas questões e o que é que já está disponível, ferramentas disponíveis. Obviamente que há muitos dados, a questão neste momento é como gerir os dados. A qualidade dos dados. Isso é um problema, a qualidade dos dados. Não vai substituir o formulador, isto é, não vai substituir a pessoa que, com os seus conhecimentos científicos, consegue olhar para o animal, para a sua genética e as características, e tentar formular, portanto, dar, aquela receita adequada à forma de produção, ao manejo, aos objetivos e tudo aquilo, mas vai permitir, seguramente, até pela análise dos dados históricos, fazer a previsão. Por exemplo, mas neste momento estamos numa fase de investigação, há muitos trabalhos feitos e muito há a fazer, mas não tenho dúvidas que nos próximos 5 a 10 anos vai ser uma ferramenta, já é uma ferramenta importante, mas vai ser decisivo, porque nós precisamos de ser eficientes, reduzir o máximo possível os custos, os inputs. Isso é uma realidade que todos estamos a pensar neste momento. Portanto, as empresas, os empresários, os gestores estão preparados para enfrentar essa... Aliás, muitas empresas do nosso setor têm ou trabalham com empresas cada vez mais ligadas ou à robótica, o planeamento da produção, gestão de estoques,
portanto, digamos, a maior parte das fábricas, ou as novas fábricas que vão ser instaladas, dispensam praticamente os papéis, portanto, é tudo através de sistemas de digitalização, e a própria ligação entre as fábricas e os clientes começa a ser cada vez mais a esse nível, inclusive até em termos de gestão de estoques. Neste momento há empresas em que o cliente dá um alerta para a própria empresa, para o comando de fabrico, a dizer se precisa, qual é a quantidade de ração que precisa e o dia em que precisa. Portanto, isto reduz custos, reduz a eficiência portanto, digamos, é por aqui que temos que caminhar, não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, temos um setor dos alimentos compostos para animais que trabalha a segurança dos alimentos, trabalha a nutrição, trabalha a sustentabilidade, está a verticalizar-se e está perfeitamente ciente dos desafios que aí vêm em termos de digitalização. Jaime Pissarra, foi um gosto conversar sobre este seu setor, que eu sei que tanto acarinha e pelo qual tanto luta incansavelmente. Foi um prazer, mais uma vez, apresentar este Entre Fileiras. Falámos desta vez não da alimentação humana, mas da alimentação animal, cujo impacto na alimentação humana ficou notório, mas também um setor que, ao mesmo tempo, está preparado para dar resposta aos principais desafios, não só os desafios de hoje, mas os desafios do futuro. Muito obrigado por mais uma participação vossa no Entre Fileiras, que no fundo é um programa de todos nós, todo o setor, dos consumidores e de quem gostar de nos ouvir, esperando que nos vejam efetivamente com a devida atenção e carinho. Muito obrigado e até breve.